notícia ruim, hein? Notícia ruim. Vamos lá. Mas a gente vai abrir aqui falando da notícia boa. Boa, acho que é boa, cara. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e o João Neto tá a caminho do CRB. Na verdade, já tá no CRB, né? O atacante da base do Fluminense foi anunciado pela equipe de Maceió nesta quinta-feira. Uma notícia foi dada primeiramente pelo Iverson Fernandes, um repórter da Rádio CBN de Maceió, que levou a notícia de que o João Neto, de 20 anos, estava indo por empréstimo para a equipe alvirrubra de Alagoas. E aí, enfim, depois também outras informações publicadas, o próprio CRB já colocou o João Neto no bid, né, porque, enfim, janela tá fechando e tal, precisa correr, e o João Neto teve ele seu nome publicado no bid por empréstimo, vai poder jogar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, além também do Campeonato Brasileiro, pelo CRB, só não pode jogar lá o estadual porque já fechou as inscrições. Então, assim, o Fluminense tem uma ótima relação com o CRB, existe quase que uma espécie de parceria ali entre o CRB e o Fluminense para muitos empréstimos, né? A gente recentemente já teve o Wallace passando por lá também, a gente já teve o Gustavo Apes também foi, se eu não me engano, Pablo Diego também, na minha pesquisa que eu lembrei, e teve o André que quase foi emprestado, né, pro CRB, acabou não sendo. Então, não sei, assim, cara, acho interessante pro João Neto, ele não ia ter espaço aqui. Eu lembro que eu gravei um vídeo aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal que tá gravado aí de mais ou menos uns 30 dias, em que eu analiso o elenco ali e falo, cara, vai ter que sair gente, vai ter que ter gente sendo emprestada, não tem muito o que fazer, não. Vai ter que sair gente do elenco do Fluminense, porque tá sobrando gente, pô. Tem muita gente, não adianta deixar essa galera toda só... Não, deixa o João Neto aí que uma hora ele vai ter chance. Vai ter chance? Acho que não. Então, é uma boa, acho, o empréstimo do João Neto, porque isso vai colocar ele pra jogar num nível bom, que é o nível da Série B, né? Num time que, vá lá, se não é um time que sempre candidata a subir, até porque nunca subiu no Brasileirão de pontos corridos, mas tem ali a sua força local, tem cobrança, tem pressão de torcida, que eu acho que isso é muito bom também pra um moleque. Vamos torcer pro João Neto render, fez 2 gols nesse ano, né? Um gol importantíssimo contra o Boa Vista. Detalhe, tá? Aquele gol que ele fez contra o Boa Vista do 2-2 é o gol que bota a gente na semifinal, tá? No final das contas, tirando o efeito borboleta ali da parada, se ele não empata aquele jogo contra o Boa Vista em Bacaxá, o Fluminense teria 20 pontos, estaria atrás do Botafogo, teria mais saldo. Olha só que coisa. E ainda estaria empatado com o Boa Vista quase teria passado a gente. Vê só que coisa, né? O João Neto, que tem contrato com a equipe do Fluminense ainda também, até dezembro de 2025, é o que diz o portal da transparência, e o Fluminense tem 90% dele, 80%, né, efetivamente. Boa sorte ao João Neto jogando lá no alvirrubro. Vamos falar do outro assunto, cara, que é o assunto ruim. Esse é o assunto que incomoda. O Fluminense anunciou nessa quinta-feira uma lesão do Samuel Xavier. O jogador sai lesionado do treino. Vou até botar o comunicado do próprio Fluminense aqui na tela para vocês também poderem dar uma olhada. Disse assim o Fluminense na publicação: lateral Samuel Xavier sentiu dores na perna direita durante o treino dessa terça-feira, ou seja, foi na terça o treino. O atleta foi submetido a exames nesta quarta, ou seja, Peraí. Agora que eu percebi isso, as datas estão meio erradas, né? Ele provavelmente sentiu durante o treino na quarta, dia 6, e hoje na quinta, dia 7, constatou... tem uma questão de datas aqui, mas acho que erraram os dias da semana, não as datas. E constatou-se uma lesão no músculo da panturrilha direita. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Acho que ninguém, inclusive, se tocou nessa questão das datas. Acho que ninguém percebeu, só eu fui maluco de perceber. Cara, uma merda, né? Assim, vamos lá, a gente tem que estabelecer algumas questões aqui. Pensando no Fla-Flu.
e músculo da panturrilha, lesão no músculo da panturrilha, a gente não sabe quanto tempo fica fora. Pensando no Fla-Flu, o Guga tem sido um jogador que não... Apesar do Samuel Xavier, quando ele joga, a gente percebe e fala, cacete, faz diferença. No caso do Guga, é um lateral que quando ele joga, a gente fala, tá aí, temos um bom lateral direito também no banco. Então, acho que pro jogo contra o Flamengo, é uma pena não ter o Samuel Xavier, mas de outra forma também o Guga tem dado conta do recado quando se é preciso utilizá-lo. Agora, já em relação ao jogo, ao Samuel em si, é uma pena a lesão, e eu vou acrescentar também em relação a lesões. Por quê? Eu tenho uma planilhazinha aqui que eu fico atualizando, que tem todos os jogos do Fluminense, né? Eu fiz essa planilha até pensando muito em viagens, né? Para poder me programar para as viagens para jogos do Fluminense e tal. E aí, enfim, mas ela tá servindo para outras coisas, algumas observações sobre o time e também sobre desfalques e lesões. Vocês estão vendo aqui que eu botei no canto aqui, não se aplica para alguns. Por quê? Era um time alternativo treinado por Marcão, então não vou ficar contando lesão ali naquele período. Mas o elenco começou a treinar na quinta-feira, dia 25/1, pouco tempo depois da volta, né, do Mundial. O Fluminense ficou um mês de férias. Isso, pelo menos, foi padrão. Vai falar, pouco tempo depois? Não, foi um mês. As férias foram normais, tá? Em relação a férias, foi normal. Só que qual que é o problema? É que o jogo seguinte, aliás, esse aqui tá até invertido, é aqui. O jogo contra o Bangu já é a estreia do elenco principal, 7 dias depois. Aqui veio um problema. O Fluminense estreou o time, né, logo depois, nesse jogo contra o Bangu. E eu fui rever a coletiva desse jogo do Fluminense Bangu. E o Diniz é perguntado, até na primeira pergunta ali da Linastar, ele é perguntado falando: por que você colocou já o time? Ele fala, cara, a programação não era essa, a gente antecipou em uma rodada. Imagino eu que seja uma semana, né? Porque tinha o jogo contra o Boa Vista em Saquarema, acho que a estreia do time principal não seria lá. Mas ele diz, antecipamos em uma rodada porque o time tava muito bem. Ele sentiu o time muito bem fisicamente, por isso antecipou. E aí, enfim, a gente vem pra questão dos desfalques. E por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque o Fluminense tá com um número alto de desfalques nesse ano, até agora por lesão. O elenco principal estreia sem Marlon, sem Gabriel Pires e sem Samuel Xavier. Marlon com dores, né, lesão no joelho esquerdo. Gabriel Pires estava, segundo oficialmente dito, recuperação muscular. E o Samuel Xavier também com trabalho específico de reequilíbrio muscular. É poupado o time contra o Boa Vista, os mesmos desfalques contra o Sampaio Correia. Contra o Vasco, já tem o Keno também com desfalque, por uma questão do tendão. Poupa-se o time contra o Madureira e lá contra a LDU, o Samuel Xavier já é desfalque. No jogo contra o Flamengo, o Marcelo, que já tinha saído, sai lesionado com 10 minutos no jogo contra a LDU. Então também desfalca no jogo contra o Flamengo. O Gabriel Pires volta a ser desfalque, mas já sem explicação nenhuma por parte do Fluminense. No último jogo, o Douglas Costa saiu lesionado, uma lesão agora confirmada no músculo anterior da coxa direita, e agora o Samuel Xavier volta a figurar nessa lista. São 7 jogadores, 7 lesões em 6 jogadores, que o Samuel Xavier se lesionou 2 vezes num curto espaço de tempo, né? A gente tá falando aí desde a estreia, no dia 1º até hoje, no dia 9, dia 7, né? Vamos achar que no dia 7 de hoje, são aí menos de 35, cerca de 35, 36 dias. E são muitas lesões. E muita gente comentou, falou, pô, porque o Fluminense teve que voltar a jogar mais cedo, né? Começou a treinar no dia 25, já teve que jogar no dia 1º. E eu concordo, de fato o Fluminense precisou voltar a jogar aqui para estar pronto contra a LDU aqui, para ser campeão. A questão é que a gente meio que tá, não sei, assim, é complicado avaliar isso com o carro andando, mas me parece que a gente não tá nem resolvendo um, nem resolvendo o outro. O time ainda não parece inteiro fisicamente, né? Conquistou o objetivo que era ganhar da LDU. Mas quando a gente tira o resultado da conta, que é algo que o Diniz sempre fala, né? Não analisa só o resultado, não analisa só o resultado.
Quando a gente tira o resultado da conta, a gente olha e fala, opa, peraí, o desempenho não tá agradável, o desempenho físico do time também não tá bom. E por outro lado, a gente tá tendo as lesões, então a gente nem tá pronto fisicamente, nem tá evitando as lesões. Tenho medo em relação a essa temporada, porque o Fluminense tem alguns jogadores nesse ano que tem histórico de lesão. O Gabriel Pires é um, o próprio Marcelo é outro, o Keno é outro, Marlon, Douglas Costa, são jogadores que lá fora eles chamam de injury alguma coisa, agora esqueci. Mas é como se fosse assim, tem um asterístico de lesão nesses jogadores. E isso me preocupa pro ano. Porque apesar do elenco montado ser muito bom, esses jogadores precisam estar inteiros para jogar. Novamente, pro jogo contra o Flamengo, o desfalque do Samuel Xavier, eu acho que de todos os 11 possíveis titulares, é o menor dos desfalques. Bem como também no ano passado, apesar de eu ter citado o Keno, no ano passado o Keno foi muito bem e não se lesionou. O Samuel Xavier não é um jogador que tem um histórico de lesão. O Douglas Costa, pode ter sido só porque ele voltou numa intensidade maior. A gente não sabe os motivos, mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho para esse ano, porque a gente já viu uma Copa do Brasil esvair pelos nossos dedos por conta de lesão. Né, de perder jogador por lesão. A gente já viu quase que a Libertadores esvair pelos nossos dedos por conta de lesão. A gente já viu alguns problemas assim de suspensão e lesão nos prejudicando. Então, enfim, é bom a gente ficar de olho nisso, ter essa plena noção e torcer para que esses problemas sejam muito mais coisas só desse efeito de início de temporada do que algo que a gente vai vir aqui, ó, na quarta rodada da Libertadores e esse campo aqui de desfalques vai estar lotado. Óbvio que a gente não torce para isso. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.